Vamos começar a ver algumas aplicações de derivada. E a primeira aplicação que a gente vai ver é a taxa de variação instantânea, que é, na verdade, a maneira que a gente definiu derivada. Vamos começar com um exemplo, então. Nesse exemplo, a gente está considerando uma cultura de bactérias que tem uma massa em miligramas dada por essa função. É P0 mais 60T menos 2,5T ao quadrado. Aqui P0 é uma constante positiva. Nota que quando T igual a zero, vai zerar aqui, ou seja, esse P0 é a massa inicial da cultura de bactérias. E T é o tempo medido em horas a partir do início de quando a gente começou a medir, de quando a gente começou o experimento. E o que a gente quer é achar e interpretar a taxa de variação instantânea de M quando T igual a 6. Bom, taxa de variação instantânea é a derivada, né? Então, a taxa de variação botei o acento no lugar errado. Instantânea procurada é a derivada M', mas eu quero quando T igual a 6. Então, é M' de 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a derivada dessa minha função e depois substituir T por 6. Então, vamos primeiro derivar. M' de T é a derivada, está aparecendo? Tá. Dessa função. P0 é uma constante, derivada de constante é zero. Derivada de 60 vezes T, derivada de constante vezes T, sobra a constante. Derivada de 2,5T ao quadrado, 2,5 é a constante, se mantém. Derivada de T ao quadrado é 2T. Ou seja, esse meu M' está ficando 60 menos 2,5 vezes 2, 5T. Mas não é isso que a gente pediu, né? O que a gente quer é a taxa de variação instantânea ou a derivada quando T igual a 6, ou seja, eu tenho que agora substituir T por 6. Então, fazendo isso, escrever assim logo, M' de 6 é 60 menos 5 vezes 6. Isso aqui é um sinal de vezes. 5 vezes 6 é 30, então eu estou com 30. 30 o quê? Porque outra pergunta é, para a gente interpretar essa taxa de variação instantânea. Então, o que significa isso? O que significa esse 30 que a gente achou? E o que quer dizer esse resultado? O que quer dizer esse número que a gente achou? O que quer dizer essa taxa de variação instantânea? Bom, essa taxa dá a velocidade com que a massa dessa cultura está aumentando ou diminuindo. A ideia é que a taxa de variação instantânea é uma velocidade. Então, essa taxa de variação instantânea pode ser usada para fazer previsões sobre o futuro. Ou seja, o que a gente está dizendo é que essa derivada, que a gente está chamando agora de taxa de variação instantânea, ela dá uma indicação do que acontece com o valor da minha função quando o meu x0 aumenta em uma unidade. Ou seja, quando eu passo de x0 para x0 mais 1. Isso vem, na verdade, da definição da derivada como esse limite. O que esse limite está dizendo é que quando eu pego um h pequeno, próximo a zero em algum sentido, a derivada é aproximadamente esse f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. E aí, se eu jogo o h para o outro lado, eu estou vendo que h vezes a derivada é aproximadamente a diferença entre f de x0 mais h e f de x0. Ou seja, se eu sei quem é f de x0 e eu sei quem é a derivada f' de x0, eu consigo uma previsão, aproximadamente, digamos, uma aproximação para f de x0 mais h para h pequeno. O que é pequeno? Bom, aí depende muito do que a gente está modelando, Depende do que essa função está fazendo, depende do x0, depende de um monte de coisa. Mas, de modo geral, a gente consegue usar a derivada para achar uma aproximação para f de x0 mais h, para um h pequeno. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. A gente estava com uma cultura de bactérias, a massa em miligramas era dada por essa função, aqui T era o tempo em horas, e o que a gente queria era achar e interpretar a taxa de variação instantânea quando T igual a 6. A gente já tinha achado, tinha dado 30. Eu repeti aqui a informação.
E aí, bom, tudo bem, essa taxa é 30, o quê? Quer dizer, qual é a unidade aqui, né? Essa taxa de variação instantânea, essa derivada, é uma velocidade. Então, é a velocidade com que essa massa está variando. Então, esse 30 é 30 o quê? Miligramas, que era a unidade da massa, por hora, que é a unidade de tempo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu passo do tempo 6 para o tempo 7, ou seja, quando se passaram 7 horas do experimento, eu espero que a massa aumente em 30. O que eu quero dizer é, isso significa que ao passar de t igual a 6 para t igual a 7, esperamos que a massa da cultura aumente em aproximadamente 30 miligramas, né? A partir do tempo 6, se decorrer mais uma hora, vai para o tempo 7, eu espero que isso acarrete um aumento na massa de aproximadamente 30 miligramas, que tem um crescimento da minha cultura de aproximadamente 30 miligramas. E aí, se eu fizer as contas com uma calculadora, eu vejo que m de 6, ou seja, substituindo lá na minha função m, não na derivada, na m, t por 6, eu chego em P0 mais 270, fazendo a mesma coisa com 7, ou seja, m de 7, substituindo 7 na minha função, eu chego em P0 mais 297,5, isso seria a massa no tempo 6 e aqui a massa no tempo 7. Então, o aumento é m de 7 menos m de 6, que se você faz a conta, né, esse daqui menos esse daqui, o P0 vai sumir, vai ficar o quê? 27. Opa, botei a vírgula no lugar errado, 27,5, que é muito... Oh, não deu para ver nada. Então, o aumento, fazendo m de 7 menos m de 6, me dá 27,5, né, fazendo esse menos esse, que é muito próximo dessa aproximação dado por essa derivada. Ou seja, essa aproximação dada pela derivada, nesse caso, foi uma aproximação bastante boa. A derivada previu que se eu passasse de 6 para 7, eu ia aumentar a cultura eu ia aumentar a massa da cultura em 30 miligramas. Fazendo as contas mesmo com a função, a gente vê que esse aumento, o aumento real, posso até botar aqui, o aumento real é esse daqui, que é muito próximo do aumento previsto pela derivada. Escrever isso, né? É bom ter escrito. Ou seja, qual é o ponto desse exemplo? O ponto desse exemplo é mostrar que sim, a derivada me dá uma aproximação para o que acontece quando eu passo do t que eu estava para o t que eu estava mais 1, ou seja, de 6 para 7 nesse caso, né? 6 para 6 mais 1. A derivada vai me dar uma aproximação do que deve acontecer com a minha função. Nesse caso aqui, se essa derivada deu 30, a gente previu que isso está me dizendo que a massa vai aumentar em aproximadamente 30 miligramas. Aí a gente falou, eu tenho uma função de verdade, eu sei calcular quanto exatamente é essa massa. Fazendo a conta de quanto exatamente é essa massa, eu vi que sim, o aumento é 27,5, bem próximo da derivada. Aí você pode dizer, se eu tenho a função, eu posso calcular o aumento real. Para que eu preciso saber a derivada? Porque em muitos exemplos reais, em muitas situações de modelagem na vida real, a gente não tem exatamente a função direitinho que me dá a massa. A gente tem só a derivada. O que a derivada diz para a gente é uma coisa um pouco mais simples, né? Diz como que a função está crescendo, não me diz exatamente qual é o valor naquele momento. Vamos fazer mais exemplos. Aqui nesse segundo exemplo, a gente está numa situação em que certa droga é administrada por um paciente e aí o que a gente sabe é como varia a concentração dessa droga no sangue, né? Ele está dizendo que a concentração no sangue varia a essa taxa. Nota que já é dada a taxa de variação, então já é dada a derivada da função. Então a taxa de variação é raiz de t menos 6 em miligramas por hora. É dado também que após 1 hora, a concentração no sangue é 25 miligramas sempre por centímetro cúbico de sangue. Não está dito aqui, mas é a concentração, né?
E o que a gente quer é uma aproximação para a concentração depois de 1h30 da administração. Ou seja, o que a gente quer é uma aproximação se depois de 1h30, eu quero C de 1,5, né? 1,5 horas, 1h30. E o que a gente vai usar é que a taxa de variação instantânea, a derivada, dá essa aproximação. Né? O que a gente tem é que esse C de 1,5, então isso é C de 1 mais 0,5, né? Estou escrevendo dessa forma porque esse cara daqui, esse cara que está aparecendo aqui, é o que a gente chamou de H. É o petelequinho, é o quanto a mais eu estou depois do 1. Então, o que a gente viu é que isso é aproximadamente o C de 1 mais 0,5 vezes a derivada em 1. Aqui, o 0,5 faz o papel de H e esse 1, eu não escrevi, mas no curso de escrever também, faz o papel do x0 naquela interpretação que a gente tinha visto. Então, eu estou escrevendo C de x0 mais H como C de x0 mais H, que multiplica a derivada em x0. Então, meu x0 é 1 e o meu H é 0,5. C de 1 foi dado, C' de 1 eu tenho que achar. Né? Isso aqui foi dado e é igual a 25. C' de 1 eu tenho que achar. Mas não é complicado achar, porque já foi dado a derivada. É só fazer t igual a 1 aqui. Né? Como a minha derivada, deixa eu repetir ela, era raiz de t menos 6. Então, fazendo t igual a 1, C' de 1, opa, esse 1 ficou esquisito, é raiz de 1 menos 6. Raiz de 1 é 1, isso mesmo. 1 menos 6, que é menos 5. A minha taxa de variação instantânea é negativa, significa que a minha concentração está caindo. Que se a gente pensar um pouquinho, é o que a gente espera, né? Quando a gente administra uma droga a um paciente ou qualquer coisa assim, depois de um tempo, quer dizer, o que a gente espera é que quando você põe a droga no sangue, a concentração vai lá em cima. E aí depois, essa concentração começa a cair conforme o corpo vai processando aquela droga. Então, sim, eu esperava mesmo que essa velocidade fosse negativa, né? Que essa taxa de variação fosse negativa. E eu espero também que a concentração depois de 1h30 seja menor do que a concentração depois de 1 hora. Porque, claro, eu administrei a droga e depois eu não estou botando mais nada, não tem como essa concentração aumentar, só tem como ela diminuir, que é o que está acontecendo. Então, o que eu espero? O que vai ser a minha concentração depois de 1h30? Vai ser aproximadamente C de 1, vou repetir tudo aqui, mais 0,5 C' de 1. C de 1 é 25, mais 0,5 vezes C' de 1, acabei de calcular, é menos 5. Então, agora é só fazer essa conta. Eu estou com 25 mais 0,5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Só que tem essa vírgula aqui, 2,5. Então, eu estou com 25 menos 2,5, ou seja, esqueci do aproximado aqui. 25 menos 2,5 está me dando 22,5 miligramas. Ou seja, eu espero, né, a estimativa é que depois de 1h30 a concentração da droga no sangue do paciente seja de 22,5. E qual é a concentração de verdade aqui depois de 1h30? Não sei, porque a função não foi dada, só foi dada como ela varia, só foi dada a taxa de variação, só foi dada a derivada. Então, os dados me dizem que a concentração depois de 1 hora é exatamente 25 miligramas. Mas eu não sei qual é a função para calcular de verdade o C de 1,5. O único modo que a gente tem de achar uma estimativa para a concentração depois de 1h30 é usando isso daqui, já que não foi dada a função.
Então, esse é um exemplo de que a gente só tem a taxa de variação, a gente só sabe como a função varia, mas a gente não sabe a função, eu não sei o valor exato da concentração depois de 1h30. Eu sei que vai ser aproximadamente 22,5. A gente já viu lá na videoaula 6 que a velocidade é a derivada da função distância. Na verdade, foi isso que motivou a nossa definição de derivada, né? A gente estava olhando para a velocidade num ponto, a gente fez velocidade média, tomou limite, etc. O que motivou a nossa definição de derivada foi ver que a velocidade é a derivada da distância. Então, a velocidade é a taxa com a qual a distância está variando, ou seja, é a derivada da distância. Além disso, a aceleração é a taxa com que a velocidade está variando, ou seja, é a velocidade da velocidade. Então, na verdade, a aceleração é a derivada da velocidade, e se é a derivada da distância, é o que a gente chamou de derivada segunda da distância. Lembra que a gente definiu derivada segunda lá na lista 4, né? A lista da semana 4. Aqui nesse exemplo, a gente está com o carro andando em linha reta, foi dada a velocidade do carro. A velocidade do carro é dada por essa função, aqui era mais, é dada por essa função daqui. E o que a gente sabe também é que depois de 2 horas, o carro tinha percorrido 15 quilômetros. A gente quer uma estimativa do quanto o carro vai ter percorrido depois de 3 horas. Então, nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer é d de 3, né? A gente quer saber quanto a distância que vai ter percorrido depois de 3 horas. Eu estou chamando a função distância de d, como a gente fez lá naquela observação. Então, o que eu quero é d de 3. O que foi dado? Foi dado a distância percorrida após 2 horas, está dizendo que é 15, ou seja, está dizendo que d de 2 é 15. E foi dado também a velocidade, mas a gente sabe que a velocidade é a derivada da função distância. Então, o que foi dado é essas duas coisas. E o que eu quero usar é que a velocidade, a derivada, me dá uma taxa de variação instantânea. Ou seja, para eu achar o d de 3, uma estimativa pelo menos, eu vejo esse 3 como 2 mais 1, ou seja, x0 mais h. Então, meu x0 no caso é 2, porque é onde eu sei a função, né? Eu sei que vem d de 2, e o meu h é 1. Então, esse d de x0 mais h, 2 mais 1, é aproximadamente o d de x0, ou seja, de 2, mais h vezes a derivada em x0. Então, d de 2 mais o h, que é 1, vezes a derivada em 2. D de 2 eu já tenho, é 15. Falta eu achar essa derivada. E aí é só fazer conta, né? O que eu tenho que achar é d' de 2, mas eu já sei quem é d', é só substituir t por 2 aqui. Então, vamos fazer isso? Então, d' de 2 vai me dar 5 mais 4 vezes 2, menos 2 ao quadrado. Então, 5 mais 8 menos 4, 5 mais 8, 13, menos 4, 9. Logo, o d de 3 é aproximadamente, tá dando para ver, d de 2, que a gente sabe, foi dado no problema, é 1, mais 1 vezes a derivada é 9. Ou seja, 15 mais 9, 24 quilômetros. Então, qual era a pergunta? Uma estimativa para quanto o carro vai ter percorrido em 3 horas? Então, a gente pode responder essa pergunta. – 24 quilômetros. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente está de novo com a situação em que se administra uma certa droga a um paciente e a gente quer saber a concentração. Aqui o dado é que a concentração está variando a uma taxa de menos 2 sobre raiz de t ao cubo em miligramas por hora. É dado também que a concentração após 1 hora é de 3 miligramas e o que a gente quer saber é uma estimativa, né, concentração esperada após 2 horas. Não está escrito, mas essa taxa aqui é a velocidade, né? Ou seja, é a derivada. É parecido com aquele exemplo 2, se eu não me engano, que a gente tinha feito. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Como naquele exemplo, o que a gente quer saber é quem é C de 3 e os dados são... deixa eu subir.
E os dados são, quem é C de 3? Não, perdão, a gente quer após 2 horas, né? Escrevi errado. Que a gente quer é C de 2. E o dado é quem é C de 1, isso sim é que é 3 miligramas, e foi dada a derivada. Ainda que não esteja escrito que essa função é a derivada, foi dito que é a taxa de variação é derivada. Foi dado isso aqui, né? Esses são os dados do problema. O que a gente lembra é que C de 2 eu posso escrever como 1 mais 1. Aqui, esse 1 eu estou pensando que é o x0 e esse 1 eu estou pensando que é o h. Então, isso é aproximadamente, deixa eu botar o meu aproximadamente aqui, o C de 1 mais o h, que é 1, vezes a derivada em 1. Ou seja, é aproximadamente o C do x0 mais h derivada do x0. Aqui ficou um pouquinho confuso porque o x0 e o h todo mundo é 1, né? Então, um monte de 1 aí. Mas é isso que a gente está usando. C de x0 foi dado, é 3 miligramas, mais 1 vezes 1, C' foi dado em T, né? Eu preciso em 1. Deixa eu substituir T por 1 logo de uma vez aqui. Então, menos 2 sobre raiz de 1 ao cubo. Né? O que eu fiz foi já calcular aqui dentro dessa conta mesmo. Então, é menos 2 sobre raiz de 1 ao cubo. Isso não é nada demais, né? Porque 1 ao cubo é 1, raiz de 1 é 1. Ou seja, eu estou com 3 mais 1 que multiplica menos 2 no final das contas. Porque eu estou com 2 dividido por 1. É 2. Ou seja, 3 menos 2, que é 1. Então, a concentração depois de 2 horas é aproximadamente 1 miligrama. Então, esperamos que após 2 horas, a concentração seja de 1 miligrama. E pronto. No próximo vídeo, a gente vai ver como usar as derivadas para fazer o que a gente chama de otimização, ou seja, achar máximos e mínimos de uma função.